Olá, galerinha do sexto ano, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô com muita saudade de vocês e espero que logo logo a gente possa se ver, tá bom? Olha só, nossa primeira aula de hoje é a aula de História e nós estamos hoje no último capítulo, que é o tema 4. Qual que é o tema 4? Cherokees, Moicanos e Apaches. Então eu quero que vocês peguem o livrinho de vocês, lá no tema 4, que é o último tema do livro de história de vocês, tudo bem? Pessoal, dividi aqui para vocês nesse painel um pouquinho de cada característica de cada um desses três povos, tá? Cherokees. Pessoal, o povo Cherokees, eles eram basicamente formados por 7 clãs. O que é clã em história? São famílias importantes, e a partir dessas 7 famílias eram baseadas todas as estruturas governamentais, todas as estruturas políticas e também todas as estruturas religiosas dos povos Cherokees, tá bom? Cada um desses 7 clãs possuía um chefe específico e esse chefe direcionava as leis de cada clã. As sete famílias não tinham leis iguais. Cada chefe de cada uma dessas 7 famílias determinava suas leis específicas, tudo bem? Além disso, a mulher no povo Cherokee, ela tinha uma simbologia sagrada. Diferentemente dos moicanos e dos apaches, a mulher ela era respeitada. Ela não era manipulada, ela não era maltratada, muito pelo contrário, os povos Cherokees tinham a mulher como algo sagrado, tá? E cada um desses 7 clãs, além do chefe, tinha um conselheiro. Geralmente esse conselheiro era aquele homem mais velho do clã ali, que tinha mais experiência. E muitas vezes, quando esse chefe tinha algum problema, era o conselheiro que, através da sua experiência de vida, ajudava o chefe da família clã. Tudo bem? Agora, vou falar para vocês de algumas partes específicas dos povos Cherokees. Onde é que esses povos Cherokees moravam? Onde hoje é os Estados Unidos, mais especificamente no estado da Geórgia e também no estado da Carolina do Norte. Os povos Cherokees eram povos politeístas. O que é isso, professora? Eram povos que acreditavam em vários deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus da primavera, Deus do calor, Deus do frio, Deus da chuva e etc e tal, tá? Eles construíram vários utensílios e também eram agricultores. O tipo de agricultura deles era agricultura de subsistência. O que é isso mesmo? Já expliquei isso para vocês anteriormente. A agricultura de subsistência é aquela em que a população planta somente para se alimentar. Não existia a venda desses alimentos que eram produzidos. Quais eram os principais produtos que os povos Cherokees produziam? Abóboras e todas as coisas voltadas em relação ao girassol. Daí, pessoal, a gente tem o nosso óleo de cozinha, que tem na nossa cozinha, devido ao fato de nós termos descendências Cherokees, tá bom? E, por fim, é preciso que vocês entendam que como a mulher ela era sagrada, ela estava na estrutura familiar do povo Cherokee, que no caso a mulher ficava em casa e o homem caçava. Lembrando que essa população aqui, ela ainda é nômade, ou seja, ela ainda vai de um lugar para outro em busca de alimento. Tudo bem? Ok. Agora vamos falar dos moicanos. Como eu já tinha dito antes para vocês, os moicanos não tinham a mulher como sagrada. Ou seja, a mulher era submissa, a mulher era maltratada e a mulher não era vista como importante nessa sociedade. Tudo bem? Os moicanos, eles tinham alguns rituais de passagem, principalmente voltados para a classe masculina. Quando os homens, quando os garotos se transformavam em homens, eles faziam tatuagens. Mas não é essa tatuagem que nós temos hoje atualmente, tá? Eram tatuagens que eles faziam, os metais, colocavam na fogueira
e literalmente queimava aqueles meninos, e essa era a prova de que eles eram homens, tá bom? Além disso, os moicanos, eles possuíam sua estrutura em colinas, e essas colinas eram chamadas de casas fortes. Diferente dos Cherokees, eles tinham moradia fixa. Por quê? Porque a agricultura dos moicanos era superior às agriculturas dos Cherokees. Ou seja, eles plantavam para comer e também para vender. E por isso não precisavam sair de um lugar para outro. Ou seja, eles ficavam em casas fortes porque eles tinham moradias fixas, tudo bem? Porém, apesar dos moicanos não respeitarem as suas mulheres, ou seja, não ser uma sociedade matriarcal, eles eram indígenas passivos, eles não gostavam de guerra e também não ficavam saqueando outras tribos, tudo bem? Quais são as características básicas dos povos moicanos? Eles moravam onde hoje é Nova York, lá nos Estados Unidos, e ao invés de terem 7 grupos como formação, eles tinham apenas 5 grupos. Cada um desses grupos eram chamados de malocas, que na língua dos moicanos a gente pronuncia wigwams, tá? Wigwams. A agricultura dos moicanos era uma agricultura silvestre. Olha como que eles eram inteligentes. Eles não plantavam espécies que davam em tempos, como os povos Cherokees. Eles plantavam espécies que davam o ano todo e por isso eles conseguiam ter uma alimentação saudável e variada. Por quê? Pensa você todo dia comer abóbora e girassol, abóbora, girassol, abóbora, girassol. Ai, né? Chega uma hora que enjoa. Já os moicanos não, eles tinham uma agricultura silvestre. O que significa silvestre? São todos os tipos de alimentos que se dá ao longo do ano. Então eles tinham milho, eles tinham hortaliças, eles tinham café, eles tinham arroz, todas as espécies de grãos variadamente ao longo do ano, tá bom? Por último, eles também tinham rituais de passagens, não só essas tatuagens, mas por exemplo, se o esposo traísse a esposa, eles eram castigados. Se a esposa desrespeitasse, ela era passada por algum tipo de tortura. Todos esses rituais eram respeitados e nós não podemos julgar esses rituais, porque nós não fazemos parte dessa cultura. Então, nós não podemos avaliá-la conforme a nossa. Já expliquei isso para vocês também, certo? Nós estamos aqui somente para aprender como eles se comportavam, sem julgá-los. Assim como nós também não podemos ser julgados pelas nossas culturas, tudo bem? Por último, nós temos os povos apaches. Os povos apaches, eles eram povos agressivos, tá? Diferentemente dos moicanos e dos Cherokees, eles eram povos que gostavam de guerrear e guerreavam muito bem. Por quê? Eles eram um pouquinho preguiçosos, eles não gostavam de plantar. Então o que eles faziam? Eles saqueavam as outras tribos, justamente porque eles eram guerreiros. Então eles pensavam, se eu posso roubar das outras tribos, por que é que eu vou plantar? Entendem a lógica deles? Então eles preferiam fortalecer o seu exército para poder roubar das outras tribos. Não só dessas outras duas, como de várias outras que existiam nesse momento que nós estamos estudando. Esses povos apaches, eles viviam onde hoje se localiza o Novo México e também o Texas, lá nos Estados Unidos. Os povos apaches, eles tinham algumas diferenças culturais em relação aos moicanos e aos Cherokees. Por quê? Porque eles estavam começando a deixar de ser politeístas. Eles estavam já se antenando para o monoteísmo, tá? O que é monoteísmo? A crença em um só Deus. Então eles começaram a perceber que talvez existisse um Deus superior a todos os outros deuses. Então foram eles que começaram a dar essa luz nova para o mundo, tudo bem? Os apaches, as tendas, ou seja, as casinhas deles,
eram de lã ou de gravetos. Não eram casas fortes como os moicanos tinham. Justamente porque, como eles eram guerreiros e não eram plantadores, não eram agricultores, eles não tinham a necessidade de ter uma casa forte. E tinham uma casa de lã porque era mais fácil para se locomover de um lugar para outro. Tudo bem? Nos povos apaches, os jovens, eles não tinham rituais de passagem, só que eles tinham duros treinamentos guerreiros, para que futuramente, quando fossem homens, eles pudessem ajudar a saquear as outras tribos. Tudo bem? Uma particularidade dos povos apaches é o fato de eles darem muito valor à natureza. Na verdade, genericamente falando, todos os povos indígenas dão muito valor à natureza, mas os apaches são conhecidos principalmente por isso, tá? Pessoal, explicado sobre esses 3 tipos de indígenas que tem aí no tema 4, eu preciso agora falar de algumas semelhanças para vocês entre essas três populações. Embora os apaches começassem a ser monoteístas, nós podemos dizer que essas 3 tribos eram politeístas, né? Vários deuses. Essas 3 populações também eram patriarcais, ou seja, quem governava era a figura paterna. A mãe, ela tinha uma importância, mas ela tinha que obedecer à figura paterna. A escolha pessoal desses clãs e dos chefes desses clãs era por merecimento, não era um poder hereditário. Então aquele guerreiro, ele tinha que merecer ser o guerreiro do clã, tá? O líder do clã. E por fim, eles viviam em comunidade, ou seja, um ajudava o outro. Não existiam direitos específicos ou individuais como na nossa sociedade brasileira. Não, muito pelo contrário. Eles sabiam que uns dependiam dos outros, então eles eram povos muitíssimos unidos. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Eu coloquei aqui para vocês só um aviso, né? Que tem dever, são as páginas 37, 40, 41 e 44. Deveres facinhos, facílimos, não tem nenhuma complicação. Eu vou estar colocando essas 4 páginas também no fórum para vocês, só para vocês terem uma noçãozinha do que vocês precisam fazer. E aí, na nossa próxima aula, a gente dá continuidade na correção desses deveres. Tudo bem? Um beijo para todos, amo muito vocês, estou morrendo de saudade de todos vocês e espero logo, logo poder vê-los.